Quero saudar cada irmão, cada irmã com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar você também que nos encontrou aí na internet. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, hoje é o primeiro domingo do mês. E no primeiro domingo do mês é dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. E celebrar a ceia é um momento muito especial, é um momento significativo para todo cristão, para toda cristã. A ceia foi instituída e ordenada por Jesus Cristo. E você pode algum dia, ou em algum momento da sua vida, ter pensado assim, pastora, ou até ter perguntado, ou até ter se perguntado, quem é que pode tomar a ceia? Todos podem tomar a ceia? E eu respondo, se você ainda tiver alguma dúvida. Todo homem, toda mulher que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem o direito, o privilégio de participar da mesa do Senhor, de tomar a ceia e ser por Ele abençoado. Ser por Ele abençoada. Nós precisamos entender que os elementos são consagrados, mas os elementos são simbólicos. O pão significa o corpo de Cristo, o suco de uva significa o seu sangue. Isso nos traz à memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você. Participar desse memorial nos alegra, participar desse memorial nos encoraja a prosseguirmos. Quando nós tomamos a consciência de tamanho amor, não nos resta outra alternativa a não ser seguir. E seguir pelo caminho que nos foi proposto pelo Senhor. Participar da ceia é um privilégio, mas não é um privilégio da maneira que a sociedade pensa, ou da maneira que a sociedade coloca, um privilégio como o que exclui alguns. Não, é um privilégio que inclui a todos. É um ato comunitário, é uma declaração da unidade da nossa fé. É um ato que nos possibilita levar as boas novas, anunciar as boas novas de salvação. É a certeza de que um dia nós estaremos na eternidade participando de um banquete espiritual junto ao Pai. Portanto, meu irmão, minha irmã, sempre que você tiver o privilégio de participar da ceia do Senhor, tenha em mente que não é apenas um ritual. Tenha em mente que não é apenas um momento que acontece uma vez no mês e que não traz nenhum significado, nenhuma transformação para a sua vida. Valorize esse acontecimento. Perceba, toda vez que a mesa estiver posta, toda vez que você, que eu nos reunirmos ao redor da mesa, é o próprio Cristo quem estará nos convidando a participar e ceiar com Ele. Portanto, compreenda o valor desse momento. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto, a partir do versículo 7. Nós vamos até o versículo 12.
No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-nos e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e te pedimos que nessa noite nossos corações estejam dispostos, estejam disponíveis, Senhor, ao agir do teu Espírito, e que cada um de nós possa receber de ti a porção que lhe é devida, e que toda a honra, todo louvor e toda a glória sejam dados somente a ti. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então, amados, vamos ver qual é o cenário, o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo chegou a Trode, depois de 5 dias de viagem. Ele vinha de Filipos, e ele ficou ali na cidade de Troades por 1 semana. E aí o texto que nós lemos diz que um dia antes dele ir embora, um dia antes dele partir, ou seja, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, a igreja do Senhor, os primeiros cristãos, se reuniram para partir o pão, ou seja, para celebrar a ceia. E eles estavam ali, então, para lembrar a morte, para lembrar também a ressurreição de Jesus Cristo. E nós precisamos nos lembrar, nos atentar para o fato que naquela época não haviam templos. Os cristãos se reuniam em casas. E naquela noite, naquela reunião, naquela casa, o pregador seria Paulo. E diz o texto que Paulo fez uma exortação, e que já era meia-noite, e Paulo estava pregando. E aí acontece um fato, no mínimo inusitado. Um jovem chamado Eutico, que havia escolhido a janela para se assentar durante aquele culto, cai do terceiro andar e morre. E o texto continua dizendo que Paulo, então, interrompe o culto é interrompido, Paulo desce, eles estavam no terceiro andar, Paulo desce até onde ele caiu, vai até ele, se inclina e assegura a todos que o jovem está vivo. Pede a todos que tenham calma, porque o jovem não estava morto, voltou à vida. Paulo então retorna ao lugar de pregação, parte o pão, ceia e continua pregando até o dia amanhecer. E só no dia seguinte, então, diz o texto, Paulo vai embora. E é interessante perceber que não diz que ele descansou. Em seguida ele foi embora, porque aqui nós já começamos a aprender com o texto, porque a obra de Cristo tem urgência. Tem urgência. A palavra do Senhor de salvação tem urgência em ser proclamada, em ser compartilhada. E então diz que aqueles crentes que estavam ali participando do culto saem, levando o rapaz, felizes, alegres, confortados por tudo que havia acontecido. E o que nós podemos aprender, ou o que mais nós podemos aprender a partir de uma reflexão nesse texto de Lucas? Lucas foi quem escreveu Atos dos Apóstolos.
E o que nós podemos aprender sobre a importância de um momento como esse que nós estamos participando? Nós aqui no templo hoje, você aí com os elementos preparados na sua casa. O que é que o texto pode nos ensinar a respeito da importância de participar da ceia do Senhor? Eu destaquei aqui algumas lições. Certamente haveriam muitas outras. Mas a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é que participar da ceia requer de nós comunhão e envolvimento. A ceia nos convida à comunhão, a ceia nos convida ao envolvimento. Vamos imaginar o que estava acontecendo naquela casa, naquele culto. Era um culto de ceia. Paulo era o pregador. Diz o texto que no dia seguinte ele iria embora. Então, para muitos seria talvez a primeira ou a última oportunidade de ver Paulo pregando, de ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo por meio da vida de Paulo. Então, eu imagino aqui que a casa devia estar cheia, os lugares todos lotados, todos ocupados. E uma curiosidade é que essas casas eram muito próximas uma das outras. E não havia muitas janelas. As poucas janelas que haviam ficavam no alto, como nós vimos no caso aqui no terceiro andar da casa. E essas janelas ficavam abertas para que a luz pudesse entrar e para que também houvesse uma ventilação. Talvez tenha sido exatamente por isso que Eutico tenha escolhido se sentar ali, porque nós sabemos que o verão, nesses lugares, era muito rigoroso. Então, talvez por isso Eutico tenha resolvido se sentar ali, para garantir um frescor, para garantir uma ventilação. Mas isso me faz pensar que talvez os motivos dele possam ter sido outros. Talvez Eutico tenha se sentado ali porque ele não estava muito interessado em ouvir o que Paulo tinha a dizer. Talvez Eutico tenha se sentado ali porque ele não estava interessado em viver, em desfrutar da comunhão com os irmãos. Talvez ele não quisesse realmente ficar próximo dos irmãos. Talvez Eutico não quisesse efetivamente participar daquele momento, se envolver com tudo que aquele momento representava. Talvez ele não quisesse sair da sua zona de conforto, e literalmente ele estava na zona de conforto, no lugar mais fresco, no lugar mais arejado. Talvez Eutico não quisesse se comprometer. Talvez ele não tivesse a intenção de permitir que a revelação da palavra o desafiasse, o confrontasse, o levasse a uma transformação de vida. Da janela, imagina aí uma janela. Da janela ele via o que acontecia dentro, mas ele via também o que acontecia fora. Muitos crentes hoje participam dos cultos, participam das celebrações de ceia, mas escolhem se sentar na janela. Escolhem ficar olhando um tanto para fora, um tanto para dentro. Escolhem não se comprometer, escolhem não se envolver. Escolhem não permitir que a palavra os confronte. Escolhem não permitir que a palavra traga transformação para suas vidas. Preferem não se envolver, não viver a comunhão, não viver a unidade da fé. Parte do corpo está dentro da igreja, mas a mente e o coração estão fora. Estão no mundo e nas coisas que o mundo pode oferecer. Nós aprendemos também nesse texto, meu irmão, minha irmã, que a janela é um lugar perigoso para se estar. Quem está na janela tem um coração distraído, a sua atenção é dividida. Imagine Eutico sentado ali, ele via as pessoas passando.
Estudiosos que dizem que de onde ele estava dava até para ele ver o mar, para ver navios. Então imagine como o pensamento dele devaneava. Enquanto isso, Paulo estava trazendo revelações do Senhor. E quantas vezes nós somos Eutico? O Senhor está falando conosco e nós não queremos ouvir. O Senhor está nos confrontando e nós não queremos ouvir. Nós preferimos ficar olhando para fora, para o lado de fora da janela. Porque num primeiro momento, assim como para Eutico, a janela pode parecer um lugar agradável, um lugar arejado. Mas, na verdade, a janela é um lugar que confunde, é um lugar que isola, é um lugar que distrai. E a janela é um lugar que pode provocar quedas. Quedas como a de Eutico, quedas como a de Davi. Vocês se lembram do rei Davi? O que ele estava fazendo quando ele viu Betseba? Diz o texto que ele estava caminhando pela varanda, distraído, descomprometido, porque ele não deveria estar ali. Ele deveria estar à frente das batalhas com o seu exército. Mas ele resolveu ficar. Ele deveria estar envolvido com as coisas do reino, mas ele resolveu ficar. E diz o texto lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 11, que passeando pela varanda, ele parou e olhou pela janela. E quando ele olhou pela janela, ele viu Batseba. E a história nós conhecemos. Nós sabemos o que aconteceu. Então a janela é um lugar perigoso para se estar, é um lugar que provoca quedas. Então nós precisamos nessa noite tomar uma decisão de nos envolvermos, de nos comprometermos, de percebermos que participar da ceia é muito mais do que participar de um ritual, que participar da ceia é se entregar de coração ou de todo o coração à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, é entregar-se ao amor de Cristo e às consequências desse amor. E aí você faça um autoexame, pergunte para si mesmo: onde está o teu pensamento? Quando você participa da ceia, quando você participa de um culto, aonde está o teu pensamento? Quando o Senhor está se revelando para você por meio dos louvores, por meio das orações, por meio da sua palavra, aonde está o teu pensamento? Você está envolvido? Você está verdadeiramente inserido no corpo? Aonde está o teu coração? Você está na janela, olhando para fora? Ou você está dentro, comprometido com o Evangelho? Comprometida com o Evangelho? Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, sentar na janela é perigoso. Sentar na janela é correr riscos. É se expor ao mundo, correr o risco de ser engolido, de ser seduzida pelo mundo. Participar da ceia, então, é um convite para sair da janela, para viver a comunhão, para se integrar ao corpo, para se envolver, para viver a unidade, se envolver com a pregação do Evangelho, se envolver com o crescimento do reino, com a obra do Senhor, se envolver com o lugar que você escolheu para servir ao Senhor, se envolver com a igreja local. Participar da ceia é um convite para trabalhar na obra do Senhor, para servir a Cristo. Mas participar da ceia também requer de nós vigilância e atenção. A ceia nos convida a estarmos vigilantes e atentos. O texto nos diz então que Eutico dormiu. E diz que foi um sono profundo, não deu uma cochilada. Foi um sono profundo. Ele estava desatento, ele não compreendia a importância do que estava acontecendo ali. E ele dormiu e ele morreu.
Ele morreu. Essa desatenção, essa falta de vigilância acomete também a muitos crentes hoje. Esse sono pode ser fatal. Essa desatenção, essa espécie de letargia espiritual. Isso pode nos levar à morte. Esse sono profundo, essa desatenção, que muitas vezes nos impede de perceber aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nos impede de perceber as coisas espirituais que estão acontecendo ao nosso redor, que nos impede de perceber a urgência em testemunhar, em viver, em pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Em viver e em testemunhar também o seu amor, o seu perdão, a salvação que Jesus Cristo oferece a todos nós, que nos impede de viver a nova vida, que nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz: desperta, ó tu que dormes, desperta. A ceia do Senhor nos chama então a um despertamento espiritual, que nos faz abrir os olhos, que nos faz entender que é mais importante ver do que simplesmente enxergar. Nós precisamos ver aquilo que o Senhor está nos mostrando. Que nós precisamos entender que ouvir é muito mais do que escutar. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor está nos revelando. Nós precisamos entender que fazer é muito mais importante do que falar. Nós precisamos sair da inércia. Nós precisamos sair da letargia. Nós precisamos sair do sono paralisador. E quando nós conseguimos sair desse momento, só então nós vamos experimentar a vida abundante que o Senhor nos promete. Mas é necessário uma ação. É necessário uma decisão de sair da janela e de despertar do sono, de sair da letargia, da paralisia espiritual. Servir ao Senhor com alegria, buscar ao Senhor com intensidade. E há uma terceira lição que esse texto nos traz sobre a ceia. Participar da ceia requer de nós acolhimento e cuidado. É um convite a nos enxergarmos como iguais. Olha que interessante, o texto diz que quando Eutico caiu, Paulo interrompeu o culto. Interrompeu o culto. E qual foi a reação da igreja? Todos ficaram preocupados com o rapaz. A igreja ficou entristecida, consternada, quando verificaram que ele havia morrido. Não houve julgamentos, houve empatia. Houve empatia, houve solidariedade, houve sensibilidade. Não houve comentários do tipo: bom, se não tivesse dormido, não teria caído e não teria morrido. Não houve comentários do tipo: bom, se ele estivesse prestando atenção na palavra, ele não teria dormido, não teria caído, não teria morrido. Não houve comentários do tipo: bom, se os seus pais o tivessem ensinado como se comportar dentro da igreja, ele não teria dormido, não teria caído, não teria morrido. Não houveram comentários desse tipo. A palavra diz que houve tristeza, que houve lamento pelo ocorrido. Diz então que Paulo se inclinou sobre Eutico, num simbolismo de acolhimento. O trouxe para perto de si, o abraçou, ofereceu calor, ofereceu vida. Paulo compartilhou vida com Eutico, porque o poder de Deus estava sobre Paulo. E Paulo compartilhou desse poder. E Eutico então teve a sua vida de volta. Mas primeiro houve um acolhimento. Todos entenderam que ali eles eram iguais, que diante da graça, que diante da celebração da ceia do Senhor, não há melhores.
Não há maiores. Somos todos nivelados e nivelados por baixo. Somos todos iguais, somos todos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. A palavra diz que não há um justo sequer. E nós precisamos aprender com essa igreja, que quando um irmão cai, nós precisamos ir ao encontro dele, nós precisamos acolhê-lo, nós precisamos abraçá-lo, nós precisamos encorajá-los a prosseguir, não julgar, muito menos condenar. O texto diz que o culto foi interrompido. E nós precisamos aprender a interromper o que nós estivermos fazendo para poder ajudar alguém que esteja necessitando. Essa é a nossa tarefa como cristãos, como cristãs. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Não há nada mais importante do que ajudar aquele que necessita. Então, meu irmão, minha irmã, ajude quem estiver precisando, mas não faça isso como se isso lhe tornasse alguém melhor. Faça isso entendendo que amanhã pode ser você o necessitado. Pode ser você quem esteja precisando de ajuda. Porque não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém melhor. Diante da graça, diante do amor e da misericórdia de Jesus Cristo, somos todos iguais. É outra lição que a participação da ceia nos ensina, é que a ceia requer de nós prosseguir para o alvo. A ceia nos convida a completar a carreira, a seguir em frente. Então, a queda e a morte do jovem interrompeu o culto. Mas diz o texto que assim que ele voltou à vida, eles também voltaram para o culto. Paulo voltou e celebrou a ceia, partiu o pão. As interrupções na nossa vida devem ser apenas um intervalo para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos coloca naquele momento como algo urgente. Mas logo nós devemos voltar ao nosso culto ao Senhor. Voltar à presença do Senhor, continuar no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso serve para o momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia. Nós precisamos, foi necessário interromper, não o culto a Deus, porque isso é uma obra diária. Mas foi necessário interromper os nossos encontros aqui no templo. Mas foi por um tempo. E para a glória de Deus, esse tempo já está se findando. Nós já podemos voltar. Nós já podemos estar na presença do Senhor de novo, viver essa comunhão, não na sua plenitude, ainda com todos os cuidados necessários. Mas nós já podemos viver essa ambiência espiritual. Nós já podemos vivenciar essa unidade da fé. Houve sim um milagre grandioso, um milagre que merecia sim ser testemunhado. Deus se manifestou de forma extraordinária naquele culto, na vida daquele jovem, na vida daquela igreja. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que ainda hoje Deus se manifesta de forma extraordinária. Amém? Você também crê? É o mesmo Deus, é o Deus que pode sim ressuscitar mortos, é o Deus que pode sim curar, é o Deus que pode sim libertar. Esse é o nosso Deus, que conforme a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, pode todas as coisas. É o mesmo Deus, é o Deus de milagres, é o Deus do impossível. E nós devemos buscar sim esse poder para as nossas vidas, esse poder que vem de Deus, esse poder que estava sobre a vida de Paulo. Nós devemos buscar, não para o nosso mérito, não para o nosso engrandecimento, mas para a glória do Senhor.
Mas é interessante que apesar deste milagre, apesar do extraordinário, do sobrenatural que eles haviam testemunhado, apesar disso houve uma consciência coletiva naquela igreja. E essa consciência coletiva também precisa haver aqui entre nós, que apesar do milagre, apesar do sobrenatural, apesar do extraordinário de Deus, o maior milagre, a maior bênção, a maior revelação que nós podemos ter é a presença de Deus em nossas vidas. É isso que nós precisamos buscar. É a presença de Deus no culto, é a revelação do Senhor no culto. E não é no culto que acontece somente aqui, quando nós estamos reunidos, mas é no culto diário que eu presto a Ele por meio da minha vida. Porque logo no início do texto, lá no versículo 7, já deixa claro qual era o propósito maior. Diz lá, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de quê? Com o propósito de quê? Com a finalidade de quê? De partir o pão. De celebrar a ceia do Senhor, de nos lembrarmos do sacrifício dele na cruz, de nos comprometermos com o seu sacrifício, de nos comprometermos com a sua palavra, de nos comprometermos com o seu evangelho, de nos comprometermos com a sua obra. Esse é o propósito maior, esse é o maior milagre. Deus tem nos abençoado com a sua graça, nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nossa nova vida só é plena se ela for colocada a serviço do Senhor. Ela só é plena ou ela só encontra o seu sentido na adoração ao Senhor. Para isso nascemos, para isso existimos. Para adorar ao Senhor. E o culto a Deus, então, deve continuar todos os dias, em todos os lugares, por meio das nossas vidas. Celebrar a ceia é nos lembrarmos constantemente do amor de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, por cada um de nós. E esse amor nos anima, esse amor nos fortalece, esse amor nos encoraja e nos convida a prosseguirmos. A ceia do Senhor nos lembra que nós temos que dar continuidade à obra de Jesus Cristo. Agora é conosco. Agora somos nós. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. E nós precisamos decidir o que nós vamos escolher. Nós precisamos sair da janela. Nós estamos aí, então, aqui no Brasil, vivenciando o que nós chamamos da Semana da Pátria. E a nossa pátria nunca esteve tão confusa, tão necessitada da presença de Jesus Cristo, como hoje. As pessoas nunca estiveram tão perdidas, tão desoladas, tão desanimadas, tão descrentes, tão desesperançadas. E cabe a nós, Igreja de Cristo, nos colocarmos diante do Senhor e clamarmos por uma cidade melhor, por um estado melhor, por um país melhor, por um mundo melhor. Eu estava lendo uma pesquisa que foi feita, que diz que 50% dos jovens se reconhecem como portadores de algum tipo de doença mental. Eles dizem que eles não têm a sua saúde mental perfeita. Tudo isso em consequência, ou principalmente em consequência da pandemia. Então é o momento da Igreja de Cristo se revelar, se mostrar, assumir o seu papel, dizer que há esperança sim, convidar para conhecer o Cristo que nós conhecemos.
cultuar ao Senhor, para que por meio das nossas vidas, outras pessoas, outras vidas sejam impactadas. Não porque somos melhores, não porque somos maiores, mas exatamente ao contrário, porque nos reconhecemos pequenos, porque nos reconhecemos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. É um privilégio podermos participar da ceia do Senhor. E nós não podemos participar da ceia de qualquer forma. Nós precisamos entender o quão importante é esse momento. E nós precisamos sim fazer uma escolha. O Senhor requer de mim e de você nessa noite que nós façamos uma escolha. Sair ou permanecer na janela. Meu irmão, minha irmã, escolha sair da janela e ficar do lado de dentro. Inteiramente, integralmente. Escolha viver uma comum união. Escolha envolver-se com o serviço uns com os outros. Escolha estar vigilante, estar atento, para evitar as quedas e para trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Escolha ser solidário, sensível, acolhedor, para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Escolha prosseguir, escolha ir adiante, escolha sair da inércia, manifestando todo o amor que você recebeu do Senhor, compartilhando fé, compartilhando esperança. Meu irmão, minha irmã, escolha a vida, escolha Cristo. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Pelo privilégio, Senhor, de podermos participar da Tua ceia. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós somos pecadores e que nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Nessa noite, Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo, nós nos alegramos e declaramos que pela graça que nos acolhe, pela graça que nos envolve, nós queremos prosseguir. Nós queremos nos tornar quem o Senhor nos criou para ser. Nós te agradecemos pela Tua doce presença, a Tua presença que é capaz de transformar vidas, de reescrever histórias. E nós sabemos, Senhor, que a cruz não foi capaz de segurar Jesus Cristo. A morte não foi capaz de segurar Jesus Cristo. O seu ministério, a sua obra redentora não acabou ali. A cruz foi apenas um caminho para a vitória. Jesus Cristo ressuscitou e por isso nós temos também a esperança da ressurreição e da vida eterna. Nós declaramos, Senhor, que nós queremos continuar buscando a Ti e a Tua vontade. Nós queremos nos envolver, nós queremos estar vigilantes, nós queremos ser solidários, nós queremos prosseguir para o alvo, Senhor. Nós queremos trazer à memória o Teu sacrifício até a sua volta. E essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.